Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Banco Central interrompe cortes de juros e mantém Selic em 10,5% em decisão unânime. Moraes recua e derruba a censura imposta por ele à reportagem sobre Lira. E Putin assina pacto estratégico de defesa mútua com Kim na Coreia do Norte. O Comitê de Política Monetária do Banco Central interrompeu o ciclo de cortes de juros e manteve a taxa básica em 10,5% ao ano. A justificativa é que o cenário global incerto e o cenário doméstico com o aumento das projeções de inflação demandam mais cautela. A sequência de reduções da Selic começou em agosto do ano passado. Foram 6 cortes consecutivos de 0,5 ponto percentual e um de 0,25 ponto. A decisão de ontem foi tomada de forma unânime, com o voto do diretor Gabriel Galípolo, que é cotado para ser o próximo presidente da instituição, alinhado com o do atual chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto. No encontro anterior, o Copom tinha rachado entre manter o ritmo de corte em 0,5 ponto ou reduzi-lo para 0,25, que foi a posição de Campos Neto e que prevaleceu. Com a pausa na flexibilização, o colegiado ignorou a pressão feita pelo governo Lula às vésperas do encontro e agiu em linha com a expectativa do mercado financeiro. A tensão entre o governo e o Banco Central voltou a crescer depois de Lula afirmar numa entrevista à rádio CBN que Campos Neto tem lado político e que trabalha para prejudicar o país. O Copom tem mais 4 encontros programados até o fim do ano, quando termina o mandato de Campos Neto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mudou de ideia ontem depois de ter mandado retirar do ar 2 vídeos e 2 textos jornalísticos em que a ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma ter sido agredida pelo parlamentar. A medida tinha atendido a um pedido da defesa de Lira, que argumentava que o material estava sendo divulgado de forma coordenada e orgânica. A decisão atingiu o vídeo de uma entrevista feita pela Folha com Juliane Lins e publicações de outros veículos. Na nova decisão, Moraes diz que verificou que a alegação não era procedente. Na entrevista feita pela Folha em 2021, Juliane disse que Lira a agrediu fisicamente e depois a ameaçou para que ela mudasse o próprio depoimento no processo em que relatou o episódio de violência, em 2006. Depois desse recuo, Lira foi absolvido em 2015. Moraes chegou a dar um prazo de 2 horas para remoção dos conteúdos, sob pena de multa diária de R$100 mil. Nos últimos dias, o ministro vinha concedendo ordens de remoção de perfis e páginas na internet a pedido de Lira. O presidente da Câmara nega as acusações de Juliane. Na época da reportagem, o advogado dele disse à Folha que as falas dela eram requentadas e que o deputado tinha sido absolvido das acusações pelo STF. Na primeira decisão, Moraes usou o mesmo conteúdo de determinações contra perfis de influenciadores bolsonaristas. Ele citou, por exemplo, que liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. A Rússia e a Coreia do Norte assinaram ontem um acordo de parceria estratégica, que prevê cooperação militar e ajuda mútua no caso de um dos 2 países sofrer uma agressão. O pacto foi firmado durante a visita do presidente Vladimir Putin ao ditador Kim Jong-un e abre caminho para um apoio maior de Pyongyang à Rússia na guerra da Ucrânia. Putin afirmou que pode fornecer mísseis de precisão para a Coreia do Norte. Seria um gesto de retaliação pela autorização dada pelos Estados Unidos e por aliados para que a Ucrânia use armas ocidentais contra alvos na Rússia na guerra. O acordo de defesa mútua foi desenhado para atingir diretamente os Estados Unidos, que além de apoiarem os ucranianos, são aliados dos sul-coreanos. Desde a divisão da península entre o norte socialista e o sul capitalista em 1953, Washington tem o compromisso de proteger Seul em caso de conflito. Putin foi recebido com uma festa encenada nas ruas da capital norte-coreana, com milhares de moradores soltando balões e um show de fogos de artifício. Foi a primeira viagem dele a Pyongyang em 24 anos. Os Estados Unidos e a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, denunciaram a visita como uma desculpa para Putin obter armamento de Kim em troca de conhecimento para o lançamento de satélites e projéteis mais avançados. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, com 5.580 ogivas, segundo a Federação dos Cientistas Americanos. Já a Coreia do Norte possui 50 bombas.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!